Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa noite de quarta-feira à nossa igreja virtual. E se você tem uma Bíblia em casa, quero que você abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito simples, mas muito profundo. Ele fala sobre olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra olhar significa fixar, fitar os olhos. Cristo nos convida a fixar os seus olhos somente nele, o Mestre. Não faça como Eva, que não fitou os olhos em Deus, mas ela fitou os olhos naquilo que a Bíblia diz que traz a concupiscência dos olhos. Ela fitou os olhos, ela tirou os olhos da direção certa e ela não olhou para Deus, mas ela olhou para aquilo que trouxe engodo aos teus olhos, para aquilo que trouxe engodo à sua mente. Ela fitou os olhos naquilo que veio ser a sua miséria humana e também trazendo a miséria da maldição a toda a humanidade. Queridos, não faça também como a mulher de Ló, que tirou os olhos do propósito e dos planos que Deus tinha para a sua vida, e ela olhou para trás. E a Bíblia nos diz, ali no texto de Gênesis capítulo 19, versículo 26, que a mulher de Ló, olhando para trás, se converteu numa estátua de sal. Não faça como Eva e não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás, mas olhe para Jesus. E nós sabemos que várias coisas acontecem quando nós olhamos para o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que acontece é que o Senhor nos mostra o valor de uma alma. Quando os teus olhos estão fitos no Senhor, Ele te mostra o valor que tem uma alma. Você já pensou o valor que tem uma alma? O valor de uma alma é tão imensurável e tão grande que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que todo mundo, do que o mundo inteiro. Ou seja, uma alma para Deus vale mais do que todo o planeta. Você é muito importante para o Senhor. A alma do teu vizinho, do teu parente, do teu familiar, que está fora dos propósitos de Deus, está fora dos planos de Deus e necessita ter um encontro com o Senhor. Ela é muito preciosa para o Senhor, porque ela vale muito. A Bíblia nos diz que o valor de uma alma é como a alma de Ananias. A Bíblia nos fala que este homem, ele foi um homem em que teve um encontro com Deus. Aquele homem, ele orava todos os dias ao Senhor, ele fazia e praticava obras de caridade, ele tinha um bom coração. Aquele homem, a Bíblia diz que ele fazia tudo isso e que era tão importante o que ele fazia que as suas orações chegaram ao trono de Deus, ao trono da glória de Deus. E Deus ouviu e enviou o seu anjo para falar com ele. Ananias, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. E o Senhor manda que você prepare os teus homens para ir atrás de um homem chamado Pedro, e ele virá e explicará a você o plano de salvação de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que Pedro chegou e pregou a mensagem de Deus para aquele homem, e ele teve a sua visão mudada e a sua vida foi transformada pelo grande amor de Deus. Não somente ele, mas toda a sua casa, toda a sua família foram transformadas
pelo Senhor Deus. Ele foi liberto pelo Senhor. Então, queridos, Deus nos mostra o valor de uma alma quando nós estamos com os nossos olhos em Deus. A Bíblia também nos fala de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi um homem que teve um grande encontro com Deus ali na sarça ardente. Ele fitou os seus olhos naquela sarça e ele foi para ver. E ali a sua vida, o seu ministério, a sua visão foi completamente mudada e restaurada pelo Senhor. E ele foi o grande libertador de Israel do Egito. Amém? O Senhor nos socorre também em meio às dificuldades. Quando nós estamos passando por apertos, quando nós estamos passando por problemas, o Senhor nos mostra em meio às dificuldades que Ele está conosco, que Ele é o nosso Deus. O Salmo 121, versículo 1 e 2, você conhece muito bem. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do homem. O meu socorro não vem das autoridades. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O Senhor nos mostra também a fazer a escolha certa. Quando os nossos olhos estão postos no Senhor, Ele nos mostra e nos dá direção a fazermos a coisa certa. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13, nos conta a história que quando Deus tomou o reinado das mãos do rei Saul, Deus então chamou o profeta Samuel e mandou que ele fosse até a casa de Jessé para escolher entre um dos seus filhos aquele que seria o mais novo rei de Israel. E ele então, por achar que os homens e os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, eram homens valorosos, homens de guerra, homens bonitos, homens vistosos, ele achou que aqueles homens seriam o novo rei de Israel. Engano dele, porque a Bíblia diz: Samuel, você olha para o exterior, você olha para o que está à frente dos teus olhos, mas eu vejo o coração. E o homem que eu tenho para ser o novo rei de Israel é um adolescente, é uma criança, um pastor de ovelhas. Manda trazê-lo e unge, derrama azeite sobre a cabeça dele. E a palavra do Senhor nos diz que Davi veio e Samuel tomou a direção certa e ungiu Davi como rei de Israel, porque os seus olhos estavam postos no Senhor. Então, queridos, várias coisas acontecem quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo. A primeira é que o Senhor nos mostra o valor de uma alma. Quando nós estamos com os olhos no Senhor, Ele nos mostra o valor de uma alma. Seja o teu vizinho do lado, da direita, da esquerda, seja um familiar teu em tua casa, o Senhor nos mostra o valor, Ele te mostra o valor que tem aquela pessoa para Jesus. O Senhor nos socorre em meio às tribulações e às dificuldades. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor nos mostra a fazer a escolha certa. A escolha de Davi como rei foi a escolha certa, foi a escolha que Deus quis para a nação de Israel. Portanto, terminando, olhe para Cristo e tenha uma visão missionária. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, a Bíblia nos fala que Isaías entrou no templo e ali no templo ele teve a sua visão missionária transformada, a sua vida mudada, o seu ministério mudado, tanto que ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe nessa noite e que os teus olhos estejam postos no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite, um sono tranquilo e repousador, e uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira de vitória na presença do Senhor. É o desejo do meu coração e da igreja virtual para a tua vida, para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, não olhe para o homem, não olhe para as autoridades, mas olhe para Jesus. Ele tem a resposta certa para você. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus, do pastor Éder, para você. Amém? Bye.